Olá a todos, meu nome é Marcos, eu faço parte do Núcleo de Arquitetura e Urbanismo e essa é a nossa quarta aula sobre SketchUp. Dessa vez, o assunto que nós iremos abordar será as texturas, né? Como funcionam as texturas no SketchUp e as formas de edição que nós podemos aplicar nessas texturas. Então agora a gente vai sair um pouquinho do SketchUp e vir aqui para o Google. Então, nas texturas, vocês podem utilizar de imagens do Google mesmo, como por exemplo, nós vamos precisar de uma textura para o piso. Então, vocês podem inclusive pesquisar em inglês, né? Tipo, floor texture, igual tem aqui. Aí vocês podem vir em imagem, selecionar uma textura dessas e fazer o download para o SketchUp. Ou então vocês podem também utilizar de sites que são próprios para o SketchUp, que inclusive é melhor, né? Porque essas texturas já vêm com mais qualidade. Eu gosto de usar esse site aqui, que ele é muito bom. Texturas para 3D, design gráfico e Photoshop. Textures.com. Então, esse site, a utilização dele é gratuita. Quando você faz o cadastro, você consegue adquirir esses créditos grátis, que são 15 créditos, que serve basicamente para fazer o download. E passando desses 15 créditos no dia, você não consegue fazer download, a não ser que você tenha uma conta paga. Esse site é muito bom, tem vários tipos de texturas e as texturas são de boa qualidade, então é muito bom esse site. Então, como a gente vai precisar de uma textura para o piso, eu vou pesquisar aqui floor, aqui na nossa abinha de pesquisa. Aí nos é apresentado vários tipos de piso, de materiais, como vocês podem reparar na tela. Nós temos alguns que são de graça, como esse, por exemplo. Então eu vou escolher uma textura aqui que é de graça, né? E que seja bonita, que combine com o nosso projeto. Então vamos ver. Olha, esse aqui é bacana. Vamos ver, tem essa também. Vamos ver essa. Então, aquela textura que eu cliquei, essa textura que eu cliquei, ela não tava com selo de grátis, de gratuita, né? Mas no caso é porque ela tem essa forma de textura. Texturas de imagem, geralmente a maioria delas são grátis a partir de uma certa resolução. Então vocês podem reparar que é a mesma textura, só que porém essa vem em uma imagem, em um arquivo de imagem, diferentemente dessa outra que tem esse outro formato aqui. Então aqui agora nós temos a nossa textura. Aqui a gente consegue selecionar o tamanho pequeno ou médio, né? Devido à minha assinatura aqui do site, que é a modalidade gratuita. Então aqui eu baixo a textura. Então aqui na minha tela já apareceu, né? Que eu fiz o download. Agora é o seguinte, é só vir aqui no SketchUp, abrir a bandeja padrão, que é mostrar bandeja. Agora, aqui vocês selecionam a aba de materiais e feito isso, criar material. Porque aqui a gente consegue criar um material novo ou então importar, né, um material do nosso computador. Então aqui seleciona esse íconezinho, que é o de procurar arquivo, né? E seleciona o último arquivo que nós fizemos o download. Pronto, agora você pode dar um OK. Como nós vamos utilizar para o piso, o que nós vamos fazer é selecionar o piso, clicar aqui na textura e dar um clique nesse piso. Pronto. Agora nós já temos o piso com a textura que nós baixamos, né? Que nós selecionamos. Só que essa textura, ela tá muito pequena. E isso a gente pode ver
Aqui na bandeja padrão, nós temos o tamanho da textura. Nós temos também algumas informações como a opacidade, que eu posso ir alterando aqui nessa barrinha, né? E eu também tenho algumas informações como as informações da textura mesmo, as pigmentações. Nós temos aqui o seletor de HLSE, HSB, RGB e roda de cores. Vou dar um clique em cada uma para vocês verem. Então aqui basicamente é uma opção que nós temos para fazer alteração na pigmentação da textura. Então aqui, como vocês podem reparar, eu estou mexendo aqui na barrinha e a coloração está modificando simultaneamente com a minha alteração. Outra forma de alterar essa textura é dando um duplo clique nela, né, para abrir. Após selecionar a textura, vocês vêm aqui na opção, com o botão direito do mouse, vem aqui na opção de textura, posição. Aí vai aparecer para a gente quatro taxinhas, digamos assim. E a função de cada uma dessas taxinhas é o seguinte: a que eu mais uso geralmente é esse verdinho, que serve para redimensionar. A gente pode rotacionar, né? Igual eu estou fazendo aqui, ou então redimensionar a textura. Então aqui eu estou aumentando o tamanho dela e aqui eu estou diminuindo. É importante a gente deixar sempre a textura alinhada com os eixos, né? Com o eixo vermelho, no caso o eixo verde também, para que ela siga a mesma direção das linhas do nosso projeto, né? Aqui na vermelhinha nós temos essa taxinha que é de movimentar a textura. Então, dando um clique nela, a gente consegue fazer esse deslocamento da textura no nosso projeto. Nós temos também essa taxinha azul, que serve basicamente para redimensionar ou então mudar a inclinação da nossa textura. Então, aqui a gente tem esse negócio doido aqui, ó. Essa inclinação, a gente consegue ir modificando essa inclinação. Eu não uso tanto essa ferramenta, mas de qualquer forma não deixa de ser uma opção, né, de modificação. Eu dei um Ctrl Z aqui só porque estava muito confuso já. Então eu vou entrar aqui de novo, né, posição. E por último nós temos o amarelo, que serve para distorcer a textura. Então conforme a gente vai utilizando o nosso mouse com o botão pressionado, a gente consegue fazer essas alterações na nossa textura. Então, olhando aqui para o nosso piso, o que a gente pode reparar logo de cara é que a textura está muito pequenininha. Então a gente consegue fazer a modificação aqui pela bandeja padrão, aumentando o tamanho, né? Tá com 0,10, a gente pode colocar 1, por exemplo. Aí ficou muito grande. Aí a gente consegue ir fazendo essas modificações para encontrar a dimensão que melhor se enquadra, né? Melhor se encaixa no nosso projeto. Então aqui eu coloquei 0,4, eu acho que já ficou melhorzinho. A gente pode ir fazendo testes, 0,3, eu acho que o 0,5 ficou melhor. Então aqui esse piso, nós já temos o nosso piso para nossa casa aqui, para a sala e para a cozinha, e nós podemos inclusive replicar ele para os outros cômodos, como por exemplo aqui no quarto e nessa área da lavanderia, área de serviço. Então para isso, o que nós podemos fazer é selecionar, clicando aqui na textura, ou então a gente pode utilizar do atalho tecla B, aí a gente consegue entrar nos materiais. Vocês podem utilizar, pressionar a tecla Alt e clicar na textura que vocês desejam pegar. Então, estou clicando aqui na parede, a textura selecionada é essa, que é basicamente as faces do SketchUp. Cliquei
com a tecla Alt pressionada no piso, selecionei a textura. Então, indo adiante, a gente consegue... Opa, deixa eu dar um Ctrl Z. A gente consegue selecionar o local onde nós vamos aplicar a textura e aplicar a textura nesses locais. Então, agora pensando bem, eu acho que tá bem pequena essa textura. Então eu vou alterar aqui na barrinha, vou colocar 2 metros. Eu acho que agora ficou bem melhor. Eu vou utilizar o V-Ray aqui só para vocês verem a qualidade da textura. Então eu vou acionar o V-Ray e já volto com esse piso renderizado. Só para vocês verem a qualidade da nossa textura baixada pelo site texture.com. Pronto, acabei a minha renderização. Fiz esse render só para vocês verem como que a textura é boa, né, de boa qualidade. Então agora aqui a gente encerra a nossa aula sobre texturas. Para as paredes, nós vamos fazer o mesmo, né? Vocês podem fazer o mesmo daí também. Vocês podem pegar alguma textura aqui do site ou então utilizar do Google mesmo para pesquisar alguma textura para parede que vocês desejarem. Vocês podem inclusive pegar tons, né, tipo de tinta mesmo, utilizando o mesmo método que eu demonstrei aqui para o piso e aplicando nas paredes. Então essa foi a nossa aula de hoje, né? Espero que tenham gostado. Não deixem de compartilhar conosco o que vocês estão achando da nossa proposta. Muito obrigado a todos e até mais.